Pessoal, boa noite, tudo jóia? Vamos começar mais uma aula de gestão de projetos. Hoje vamos fazer de uma forma diferente. Então, eu já antecipei a gravar esse vídeo na parte inicial da aula. A gente vai se encontrar ali por volta de umas 15 para as 9, 9 horas. Eu vou mandar o link para vocês. A gente vai combinar o horário certinho no grupo. Por quê? Para eu conseguir passar esse conteúdo inicial agora para vocês e conseguir atender uma outra demanda também que eu tenho no mesmo prazo. Para a gente precisar reagendar e por conta de ter turmas, cada turma tem um dia livre, fica mais difícil. Então fica mais fácil a gente fazer dessa forma. Então, por favor, assista esse vídeo até o final da aula e a gente vai combinar o horário certinho no grupo para a gente estar participando juntos depois da finalização da aula. Combinado? Então, estamos aí na aula de gestão de projetos. Vamos com essa sequência aí dos slides que a gente vem acompanhando durante a semana. A gente, na verdade, está terminando o assunto da questão da liderança, da questão da gestão de projeto, dos desafios do gestor, e ficou até alguns slides que a gente vai continuar presencialmente assim que a gente terminar essa sequência de vídeo e essa sequência de slides de agora, assim que a gente for para o link lá da aula que eu vou colocar no grupo, a gente continua aquele assunto, porque tinha até uma situação para a gente discutir, e aí a gente finaliza o conteúdo do semestre. Então, a gente vai conseguir finalizar nessa aula de hoje esse conteúdo, e aí fica fácil, porque aí na próxima aula é só revisão, fica mais fácil, eu faço uma aula de revisão, se dependendo para facilitar, posso até gravar um vídeo de revisão, acho que fica mais fácil, o pessoal assiste quando tiver tempo, porque tem essa semana com aula, outra semana com aula, na próxima vai ser uma semana de recesso dos professores, então às vezes fica mais complexo. Vamos combinar o seguinte, então. Antes da gente falar dessa parte da metodologia de gestão de projeto, eu vou passar uma sequência de vídeos que elas explicam um pouco também essa questão da metodologia. Eu acredito que vai poder abrir os horizontes de vocês, combinado? Deixa eu só ver se vai dar certo a questão do som. E aí a gente passa essa sequência de vídeos que vão passar um pouco dessas metodologias, como eu disse para vocês. São metodologias que não existe uma regra, né? São apenas para conhecimento. Caso você precise utilizar isso no futuro, você vai ter que fazer um curso específico, né, dessas metodologias, né? Existem N cursos aí, mas é mais mesmo para conhecimento. Então, eu coloquei alguns slides para dar uma explicada mais ou menos como que funciona a ideia em si da metodologia, mas esses vídeos eu acredito que vai te ajudar bastante, tá? Então, por favor, preste atenção nos vídeos, aí eu volto aqui com vocês nos slides, a gente encerra esse assunto, e aí quando der o horário do link lá, você entra no link, que a gente vai combinar lá no grupo da turma, e a gente continua esse assunto pelo Teams, combinado? Mas aí já é ao vivo com o professor. Deixa eu já colocar o link aqui para vocês, na verdade, colocar o vídeo para vocês. Fala, amigo, tudo bem? Como é que você tá, meu? Tudo jóia? Aqui quem fala é Thiago Cardoso, a gente vai falar a respeito de metodologias. Já deve ter ouvido falar a respeito de métodos ágeis, Scrum, Lean, Six Sigma, PDCA, 8D, MASP, Design Thinking. Nossa, cara, é tanto termo, é tanta coisa. Qual que será que é o melhor método para ser utilizado em um projeto? É disso que a gente vai falar. Vamos lá! Então vamos lá, olha só, antes de mais nada, não existe um método melhor, existe aquele método que melhor se adequa a cada necessidade, tá? Por isso que eu vou te apresentar cada um deles aqui de um modo mais macro, para você entender qual que é a melhor aplicação, tá? E como é que funciona essa metodologia, tudo bem? Vamos começar então com a primeira metodologia, vamos falar de Lean, olha lá, vamos ver como funciona essa metodologia. O Lean ele vem do sistema Toyota de produção, tá? Então, você já deve ter visto, de repente, na sua graduação, aquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, ele apertando lá com as chaves de boca ali, os itens ali dentro do processo de manufatura seriada. Pois é, aquilo não é o sistema Toyota de produção, aquilo lá é mais um modelo fordista, né? Onde você estava falando de produção em série, postos de trabalho e tal. O sistema de manufatura enxuta,
Lean, né, o sistema de Toyota de produção, ele surgiu da necessidade de você ter pouco custo inserido dentro do processo, pouquíssimo estoque e trabalhar dentro de um sistema onde pediu, eu entrego na quantidade que eu precisar, né? Mas eu tenho um estoque mínimo para atender demandas imediatas ali com uma certa flexibilidade. Just in time, já ouviu falar disso daí? Nasceu de uma série de ferramentas e principalmente uma cultura para fomentar atuações mais práticas, mais rápidas, né? Esse sistema Toyota de produção foi traduzido depois para o inglês como manufatura enxuta, Lean Manufacturing. Tá? Então, desse tema aí de Lean, ele perpetuou para tudo que é tipo de processo de atuação. Então, hoje você tem em saúde como Lean Healthcare, Lean Manufacturing para a indústria, Lean Office para áreas administrativas, Lean IT para área de TI, né? Áreas de ciência da computação, áreas em geral voltadas para tecnologia, ou seja, o método, né, as ferramentas são as mesmas, só mudou a área de aplicação. Tá, Thiago, mas como é que funciona o método? Vamos lá. O Lean ele é voltado para a atuação mais pontual. O principal ponto do Lean é a cultura. Cultura de tirou do lugar, põe no lugar, né? Usou, limpa e coloca de volta, né? Essa questão cultural, tá? Então ele fala de uma série de ferramentas como Andon, painéis luminosos para você ter visibilidade de gestão à vista. Ele fala a respeito de trabalho padronizado, ele fala a respeito de facilitadores de fluxo dentro do processo, Mizusumashi, fala de ferramentas de gestão como a 3, mas ele é um pacote de ferramentas embasado pela cultura. Cultura é a palavra aqui. Mas você pode sim pegar uma ferramenta ou outra e aplicar como um 5S. Porém, somente a ferramenta não vai dar o resultado esperado. Porque se as pessoas que receberem a ferramenta, que aplicarem a ferramenta, não tiverem a cultura de utilização, fomentação daquilo, o negócio cai. Então, o Lean, ele é um projeto mais ver e agir. A melhor caracterização do Lean é o Kaizen. Né? Kaizen significa melhoria contínua, mudar para melhor. Então o cara vai lá, olha, é ver e agir. Onde tem oportunidade, cara, ali tá zoado, vamos dar uma mexidinha aqui, vamos mexer ali, vamos arrumar rápido, uma semaninha, 2 semanas, mas com uma cultura forte para manter os resultados, ok? Esse é o Lean. Scrum agora, vamos ver aí, o Scrum, ele é um dos métodos ágeis, né? Como é que funciona essa questão de métodos ágeis? Foi criado aí um negócio chamado Manifesto Ágil, que determinava algumas coisas que um processo precisava ter dentro de um projeto, para ele ser ágil, para ele agregar valor rápido para o cliente, tá? A cultura ágil, o modelo Scrum, o método Scrum, ele funciona mais na questão de agregar valor para o cliente de forma rápida. Como é que funciona isso? Vamos supor que você tem um projeto para conduzir, tá? E aí você vai fazer um projeto de uma ponte, certo? Eu consigo fazer, de repente, falar assim, ó, fiz metade da ponte, tá aqui cliente, pode usar já. Pô, não dá, né? O cara não vai correr até meio da ponte e voltar, ele precisa da ponte inteira. Talvez um método ágil, Scrum, não seja o mais adequado para essa necessidade. Só que imagina, se eu for modelar de repente um novo celular, um novo aplicativo, um celular novo, por exemplo. A Apple vai levar aí de repente 10 anos para desenvolver o próximo celular. Um celular aí que tem uma máquina, uma câmera muito boa, que tem uma certa performance, uma capacidade de armazenamento de dados muito boa também. Só que o cara vai levar aí 10 anos para produzir. Depois desses 10 anos, ele vai lá e faz o lançamento. Se ele esperar 10 anos para poder lançar, até lá já mudou uma série de coisas, mudou o tipo de cliente, mudou as necessidades e talvez aquele produto que foi imaginado há 10 anos atrás hoje não faça o menor sentido de ser mantido. Percebe? Por isso é importante um processo que é fomentado pelo cliente, o cliente passa as necessidades para a gente desenvolve conforme a necessidade do cliente. Você imagina o quê? Deve ter aí dentro dessas empresas de tecnologia voltado para dispositivos de eletrônica embarcada, né? Falando de celulares em geral, deve ter aí, por exemplo, máquinas fotográficas bem melhores do que aquelas que são ofertadas hoje. Só que o cara vai aumentando gradativamente. Isso aí é vantajoso para o mercado porque sempre fomenta a questão de recorrência, né? Tá sempre comprando e é vantajoso também do ponto de vista de estar agregando valor para o cliente conforme a necessidade dele. Então agrega um valor, o cliente me diz o que ele achou de bom, o que ele achou de ruim, dou algumas ajustadas, monto outro negócio, ele me diz o que tá bom, o que tá ruim, dou mais algumas ajustadas, lanço um novo produto e assim vai. Esse é o método Scrum. Ele vai lá, ele vai tratar de um método ágil para poder agregar mais valor para o cliente de uma forma mais rápida, sem um produto completo, mas algo que o cliente consegue testar, usar, se satisfazer e pontuar quais são os pontos que poderiam ser ainda melhores.
Gestão de projetos. Gestão de projetos, de um modo geral, ele é entendido conforme os conceitos do PMI, Project Management Institute, né? Que determina ali quem são os profissionais que têm o maior know-how para se transformarem em PMPs, Project Management Professional. Então, um gestor de projetos, um profissional em gestão de projetos. Bacana. Qual que é o modelo desse cara aí? Diferente do modelo ágil Scrum, ele trabalha em formato de cascata. Qual que é essa ideia de cascata? Ele tem começo, meio e fim determinado, com alterações de escopo muito mais difíceis de acontecer, porque ele tem começo, meio e fim já determinado antes do início do projeto. Então ele já determina quais são as necessidades de prazo, as necessidades de recursos humanos, necessidades de recursos financeiros, quais são os riscos do projeto, tudo isso mapeado antes de iniciar o projeto, tá? Então, esse modelo de atuação, ele leva um tempo menor para acontecer o projeto final, se comparado com o Scrum, tá? Mas, no total, né, ele entrega valor para o cliente somente no fim. Então, se a gente fosse considerar aqui, vamos supor que um mesmo produto sendo fabricado num método ágil e fabricado no modelo PMI, tá? Modelo, não PMI, mas no modelo de gestão de projetos em formato cascata. Seria da seguinte forma: eu tenho aí janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, terminei o projeto, certo? Comecei agora em janeiro, terminei em junho um projeto no formato cascata do PMP. Bacana. Já no outro formato do Scrum, eu tenho janeiro, fevereiro, março, agrego valor. Opa, cliente, é isso que você precisa? Está atendendo sua necessidade? Tem alguma necessidade de alteração? Legal. Abril, maio, junho. Legal, cliente, é isso que você está precisando? Está atendendo a necessidade? Julho, agosto. Pronto, terminei o produto por completo. Entende? No final das contas, o Scrum às vezes leva mais tempo, porém ele consegue agregar valor para o cliente nesse meio tempo. O formato de cascata que traz aí do gestão de projetos, conforme PMBOK, né, que é o Project Management Body of Knowledge, livro do conhecimento aí voltado para a gestão de projetos, esse cara aí, ele vai entregar valor mais ao final. Tudo bem? Não impede, claro, dele alterar o escopo, agregar valor para o cliente no meio, né, entender as necessidades do cliente no meio, mas o valor em si é agregado mais ao final. Linha de regra é isso daí, ok? Vamos para o próximo. Agora a gente vai falar de Design Thinking. O que é esse método aí? Design Thinking ele é voltado principalmente para desenvolvimento de novos produtos ou novos serviços, tá? Então, geralmente voltado para a criação de algo novo ou melhoria de algo já existente, tá? Mas como é que funciona? Ele parte de algumas etapas. Primeiramente, a gente tem uma ideação de um modo geral, tá? Uma ideação e entendimento ali, entendimento das necessidades do nosso cliente, âmbito de venda do produto, né? Ou como é que o cliente está entendendo aquele produto, quanto está agregando de valor para ele. Entendemos o cenário e a gente parte para a ideação. Nessa ideação aí a gente vai conseguir fazer um brainstorming junto de uma equipe multifuncional para identificar oportunidades de melhoria para aquele produto ou serviço ou a criação ou complementação de um produto ou serviço novo, ok? Então a gente faz essa ideação. Em seguida, a gente tem uma etapa de prototipagem, onde a gente vai prototipar esse produto, esse serviço. Como? Massinha, Lego, papel e caneta, sulfite, origami, seja o que for, né? Post-it, a gente vai escrever como é que seria essa situação ideal, como funcionaria esse projeto junto dessa equipe multifuncional que vai participar tanto das ideias quanto da prototipagem. É legal que geralmente as pessoas que estão envolvidas nesse processo são pessoas de áreas e know-how diferentes que vão contribuir para montar um projeto ou um produto ou um serviço que agrega muito valor para o nosso cliente ou utilizador, o nosso usuário, tá? Ok. Feito isso, a gente parte, depois da prototipagem, de colocar esse produto como teste no mercado. E aí o teste no mercado é pegar um produto considerando um conceito de MVP, mínimo produto viável, para que a gente consiga utilizar disso, colocando um produto ou serviço para o mercado com o menor custo possível para avaliar se ele vai ter um retorno, se ele vai ter uma aceitação do mercado, para saber se a gente vale a pena criar isso aí em alta escala ou não. Tudo bem? Então, Design Thinking geralmente voltado aí para criação de um produto ou um serviço novo. Legal, vamos agora para o próximo. Agora a gente vai falar de outra metodologia. A gente vai falar de
PDCA, como é que funciona esse cara aí? Plan, Do, Check and Act. São 4 passos aí para a condução de um projeto que tem uma complexidade menor, tá? É mais ver e agir, assim como no modelo do Lean, tá? Como é que funciona? Você planeja o que vai ser realizado. Você identificou uma oportunidade de melhoria, cara, estamos perdendo dinheiro nisso, estamos perdendo dinheiro naquilo, precisamos melhorar aqui, a gente está perdendo venda por causa disso, disso, disso. Você planeja. Bom, planejou o que você vai realizar? Bacana. Planejou, agora você realiza, executa. É o do, plan, do, executa, faz acontecer. Executou, vamos verificar se deu tudo certo. Check, verifica se está tudo certo, né? Deu tudo certo, tudo ok? Beleza, tudo ótimo? Beleza. Tivemos algum erro aqui, ó. Não deu certo essa melhoria, isso aqui até teve uma pioria, na verdade. Não deu certo, precisamos refazer essa ação. Act é o último ponto. Plan, do, check. Tudo certo? Sim? Não? Não? Act. Vamos agir corretivamente para garantir que, para uma próxima fase, esse problema tenha sido resolvido. E se tiver sido resolvido já de primeira, ou de segunda, ou de terceira? Resolveu, checou, tudo certo? Ótimo. Padroniza. Garante que tudo aquilo que você realizou vai se manter e não vai cair quando você apontar para outro lado. Tudo bem? Esse é o PDCA. O problema é que a utilização do PDCA aqui no Brasil, no meio mais latino, ele é mais no promete, depois corre atrás, né? Porque você vai lá, coloca um plano de ação, você coloca uma data para acontecer, aí você não realizou aquilo, tem uma reunião para poder tratar a respeito dos status das ações no dia. Putz, cara, eu prometi, agora eu preciso correr atrás. Vou ter que fazer. E aí o cara corre atrás do prejuízo. Não é o ideal, tá? Planeja, executa, verifica e toma alguma ação de correção ou padronização se tudo tiver dado certo. Tudo bem? Legal. Só que você já deve ter ouvido falar a respeito de 8D. Já ouviu falar de 8D? Se você é do segmento automotivo, 8D é bem comum, como relatório 8D. Geralmente as montadoras passam isso para os fornecedores, até mesmo os próprios fornecedores das montadoras passam isso para os seus fornecedores, para que eles preencham relatórios 8D. O que é o relatório 8D? É um relatório de análise de falha, onde ele tem 8 passos para execução. Peraí, mas 8 passos também tem um negócio chamado MASP, Método de Análise e Solução de Problemas, que também tem 8 passos. E coincidência ou não, esses 8 passos são exatamente iguais entre o 8D e o MASP. Tá, mas e o PDCA? São 4. Na verdade, não. Na verdade, o próprio PDCA também são 8 passos. Dentro do planejar, você tem algumas atividades, dentro do executar, você tem outras atividades, verificação e ação. No total, você vai ver que, na verdade, são 8 passos também. Ou seja, PDCA, MASP e 8D são nomes diferentes para uma tratativa muito similar a respeito de um problema para ser resolvido. Qual que é a complexidade desse problema? Geralmente complexidade mais baixa, tá? Nada muito complexo, nada que vai demorar muito tempo para executar, nada que precisa de um aprofundamento na causa raiz. Perfeito? Porque se você precisar de profundidade, aí a melhor ferramenta para isso é Six Sigma. Como é que funciona o Six Sigma? Ele é uma metodologia voltada para gerar resultado, impacto financeiro dentro das empresas, através de projetos de melhoria, seja ele de aumento de faturamento ou redução de custo, tanto para manufatura quanto para serviços. Como é que funciona o modelo? Ele utiliza aí de 5 passos: Define, Measure, Analyze, Improve e Control, onde ele primeiramente define o projeto, define o que vai ser feito, utiliza um documento para validar esse projeto, um A3, usa aí de repente um Project Charter, validou o projeto, tem a assinatura das pessoas ali sendo validado, ótimo. Partimos para a segunda etapa de mensuração. Nessa etapa a gente coleta dados para entender o estado atual e validar estatisticamente, utilizando análise de concordância, MSA, Measure System Analyze, então análise de sistema de medição. A gente utiliza em seguida a análise utilizando ferramentas de análise de causa raiz, como 5 porquês e Ishikawa, e validando essa causa raiz através de ferramentas estatísticas, como regressão linear, como teste de hipótese, hipótese que quadrado, testes em geral para validar as nossas hipóteses. Em seguida, implementação das ações. Em seguida, controle através de padronização e muitas vezes controle estatístico de processo. Então é uma ferramenta mais poderosa, é uma bazuca,
Por isso, uma bazuca você não vai utilizar para matar uma formiga, tá? O problema ele tem que ser mais complexo, mais cabeludo. Ninguém tem que saber de onde vem e tem que necessariamente estar ligado a grana. Tudo bem? Então, essas aí são as metodologias. Caso você queira se especializar em algumas dessas metodologias, em todas ou em uma em específico, a gente tem a disponibilização aqui para você realizar alguns dos nossos cursos, tá? Então, fique à vontade aí para nos conhecer e poder agregar um pouco mais de valor para sua carreira. Ok, sabendo de tudo isso, eu espero que tenha agregado valor para você. Não deixa de se inscrever no canal, tá? Comenta aqui o que você está achando, o que você achou, agregou valor para você? Me conta um pouquinho a respeito da metodologia que você mais gosta de usar. Qual que você costuma utilizar mais dentro do seu ambiente de trabalho, tá? Comenta aqui, deixa aqui nos comentários. E continuo com você nos próximos vídeos. Até lá, um grande abraço. Tchau! Talvez você já tenha ouvido falar sobre Scrum, mas não saiba o que é ou como funciona na prática. Ou talvez até você conheça e já esteja usando e tenha várias dúvidas sobre o assunto. Se esse é seu caso, esse vídeo foi feito para você. Aqui eu vou te explicar como você pode começar a utilizar e aplicar Scrum ao teu contexto. Olá, eu sou Lameca Oliveira, especialista em Gira aqui na Mox. E se você ama produtividade, metodologias ágeis e boas ferramentas, esse canal foi feito para você. Clica no botão de se inscrever se você é novo por aqui e ativa o sininho se você não quer ficar de fora de nenhuma novidade. Então, o que é Scrum? Scrum é um framework de gestão de projetos ágeis que permite aos times entregar, desenvolver ou melhorar um produto complexo. Ele surge como uma resposta ao modelo de gestão de projetos clássico, conhecido como cascata, e pode ser aplicado em qualquer contexto. Times de RH, financeiro, marketing, jurídico e diversos outros podem fazer uso do Scrum como metodologia para ter entregas mais ágeis, mais baratas e com mais qualidade. E como que funciona na prática? Ele surgiu no meio de desenvolvimento de software. Software são organismos vivos, brincadeira, eles não são organismos vivos, mas com certeza eles têm vida própria. Como qualquer outro produto ou serviço complexo, eles têm requisitos que mudam, o mercado muda e o Scrum ele abraça essas mudanças e responde muito bem a elas. Em Scrum, as entregas acontecem através de iterações chamadas de sprint. Ele quebra projetos maiores em ciclos de entrega menores, muito mais fáceis de controlar, de gerenciar e responder às mudanças. Quando um time se predispõe a entregar um projeto, a desenvolver algo, tudo começa com uma grande lista do que é que tem para fazer. E a gente chama essa grande lista de backlog do produto. O que vai ser entregue? Essa grande lista tem as ações, as histórias e tarefas que vão entregar. É tudo que precisa ser feito. Desse backlog, o time seleciona aquilo que vai para o sprint, que vai entrar no ciclo de entrega. Os sprints geralmente duram 2 semanas, mas seu time pode definir qual é o período que funciona melhor para você. Essas histórias e tarefas selecionadas que vão compor o sprint vão ser os itens a serem entregues. E durante esse período do sprint, você vai ter algumas cerimônias. São eventos que vão te ajudar a manter a coisa transparente, a manter as pessoas alinhadas ao que vai ser entregue e adaptar-se às mudanças. São 4. Planejamento do sprint, Daily Scrum, revisão do sprint e retrospectiva do sprint. Vamos começar com o planejamento do sprint. No planejamento do sprint, seu time vai montar, vai selecionar os itens que eles vão ser capazes de entregar naquelas 2 semanas, tendo em mente o objetivo, qual que é o fim daquela entrega. Nosso objetivo é entregar a primeira versão do produto, por exemplo. Então você vai selecionar os itens do teu backlog que vão permitir que aquilo aconteça. Durante o sprint, seu time vai participar diariamente de uma reunião rápida que vai acontecer no mesmo horário local. São as Daily Scrum, ou Stand-Up Meetings. Elas têm o objetivo de manter todo mundo alinhado na mesma página, duram geralmente 15 minutos e acontecem pelas manhãs ali no começo do dia. Mas seu time pode definir o que funciona melhor para si. Esses 15 minutos não são obrigatórios, podem durar mais ou menos, dependendo do que for discutido, mas elas não devem se exceder e durar muito tempo e discutir questões de trabalho.
elas surgem com o objetivo de manter todo mundo na mesma página. Então vão ter 3 perguntinhas que vão ser respondidas. Se você está curioso sobre esse assunto, tem um vídeo aqui na descrição só falando sobre as deles. Então, elas têm horário e local sempre iguais, reunião curta em pé e manter todos na mesma página. A revisão do sprint, ela vai acontecer no final ali. Você entregou o sprint, teve sua entrega realizada, é uma reunião informal para apresentar ao time ou PO ali a entrega, o que é que foi entregue de fato. O PO vai revisar esse sprint e dar o ok dele para que seja entregue o produto. A outra cerimônia é a retrospectiva de sprint. Ela surge como objetivo de aprender, ver o que deu certo e o que pode ser melhorado. No final, o time documenta isso, o que é que deu certo naquela sprint, o que é que pode ser melhorado, e você pode discutir diversas questões. Você pode discutir o que é que deu certo na entrega, o que é que deu certo nos ritos, nas cerimônias, no sprint, nas relações entre as pessoas, o que é que pode ser melhorado e o que deu certo, o que a gente tem que continuar fazendo. Esse é o objetivo. Ela não é uma reunião de caça às bruxas. Ela é uma reunião em que as pessoas possam... É um ambiente seguro em que as pessoas possam compartilhar as experiências e melhorar no próximo. O fim de cada sprint, ele vai ser o início do próximo. A revisão de sprint, o sprint review, ele vai fechar o ciclo e vai dar início ao planejamento do sprint. Então, para recapitular, as cerimônias são planejamento do sprint, daily scrum ou stand-ups, revisão do sprint e retrospectiva do sprint. Essas práticas vão manter o seu processo consistente, mas elas não acontecem sozinhas, existem pessoas para conduzir essas práticas. Vamos dar uma olhada em quem elas são. Os personagens são o PO, ou gerente de produto, o Product Owner, o Scrum Master e o time. Qual o papel de cada um nesse processo? O gerente de produto ele é o responsável pelo produto em si. Ele é um cara que vai conectar mercado, consumidor, time e o produto em si e vai trazer visão sobre isso. Ele também vai trazer entendimento, ele vai ter um entendimento maior sobre o negócio e dos requisitos. Já o Scrum Master, ele é um especialista de Scrum dentro do time. O papel dele é didático e consultivo. Ele vai treinar time, dono de empresa, a empresa em si, nas práticas do Scrum, a viver cerimônias e vai acompanhar isso. Tá? Esse é o papel dele. Não confunda o Scrum Master com o líder técnico. E a equipe, que é quem vai entregar os itens priorizados dentro do sprint, vai, junto com o PO, vai tentar trazer previsão sobre aquelas entregas, sobre o quanto que a gente vai conseguir entregar naquele sprint, e também ele faz parte de colaborar com a melhoria do processo, em dar sugestões, estar ali participando nas retrospectivas, estar ali no review, para colaborar na melhoria das entregas. Juntos essas pessoas vão trabalhar para que o produto seja concluído, para que o projeto seja concluído e tenha-se um produto entregue, ou um serviço. Agora me conta, o que falta para começar a utilizar Scrum? Deixa aqui nos comentários junto com a tua dúvida e vamos continuar o conteúdo lá. Agora, se você está em busca de uma solução que permita que você gerencie os teus processos ágeis, o Gira é ideal. Tem um vídeo sobre Gira aqui. E, como eu falei, Daily Scrum é extremamente importante para que teu processo se mantenha bem, que a entrega seja bem feita. E tem um vídeo também sobre Daily Scrum aqui. Dá uma olhada e até o próximo vídeo. Até você conheça e já esteja usando. Pessoal, voltei. Deixa eu voltar nos slides aqui. Deixa eu ver se o som está funcionando. Como eu disse para vocês, a proposta de passar um vídeo é para poder ter uma animação, ter uma forma diferente de ver, e para não ficar muito preso no slide, né? Para quem não gosta muito de vídeo, vou dar uma comentada no slide, mas o vídeo eu acho que foi bem claro. Nós temos mais 2 vídeos aí também que vão facilitar um pouquinho o entendimento. Mas como eu disse para vocês, não é um curso específico disso, né? A gestão de projetos já é um método em si. E aí são outros tipos de métodos que podem ser aplicados em si para dar um ganho melhor. Né? Você conseguir um desenvolvimento mais rápido, uma coisa mais... que consiga chegar no resultado de uma forma mais tranquila.
gente tem um acompanhamento, a gente tem falado em todas as aulas, sempre tudo gira em cima disso, planejamento, alinhamento, acompanhamento, a entrega, então não muda muito nesse contexto. No vídeo comentou, né, e também o autor em si, o material em si de vocês fala um pouquinho disso, da questão da agilidade, né, pensando em o que é agilidade, essa rapidez, essa qualidade, aquilo que é rápido, aquilo que realmente não fica embaraçado. Uma capacidade em si de você responder a mudanças. Então, nesse contexto, diferente às vezes de um projeto que você tem começo, meio e fim, essa questão da agilidade, às vezes você conseguir mudar mais fácil. A gente sempre falou até a aula da semana passada, desde o início do semestre, projeto, começo, meio e fim. Então, você já tem essa visão no início do projeto do que é o começo, meio e fim. Já nessas técnicas que foi falado no vídeo também, tem esses slides aqui, já tem esse contexto de tentar, mesmo antes de você terminar um projeto, terminar um processo, você consegue ali aplicar algum tipo de mudança. Porque muitas vezes eles são focados não na entrega final, começo, meio e fim, que a gente tinha sempre colocado essa teoria no contexto da gestão de projetos, mas o quê? No valor que vai ser entregue para o cliente. E às vezes, no meio do caminho, isso pode ser melhorado. Pode sair, de repente, uma técnica nova, um modelo novo, algo que, de repente, pode ser mais interessante. Então, nós temos aí a parte tradicional, que pode ser considerada até pensamento de um projeto, né? Escopo, prazo, tempo, qualidade. E tem essa metodologia ágil, que também ela visa a qualidade, mas o contexto da sequência, ele fica diferente. Qualidade mais prazo, mais custo, voltado para o escopo. Então, é onde você consegue, às vezes, viabilizar mudanças de uma forma mais fácil. Pensando nessa metodologia que passou, na verdade, no primeiro vídeo, comentou, no segundo vídeo explicou um pouco mais, o Scrum. Vocês vão ouvir autores falando Scrum, né? Mas o termo que eu mais ouvi foi Scrum, então vamos falar como Scrum. A metodologia que foi utilizada, né, de tempos mais antigos, pensando nessa questão do software, é aplicado em N setores aí de mercado. A ideia em si é desempenhar um papel já definido, bem alinhado ali, de uma forma que todo mundo tem um único objetivo. Olha como é interessante. É basicamente o conceito nessa parte é muito similar à gestão de projetos, né? Partes, né, organizadas para um fim comum, para um único objetivo. E nesse caso, eles podem aplicar essa metodologia em qualquer tipo de projeto. Ele não é um método prescritivo, então não tem como definir cada situação. Então, diferente, como você usa só os termos de uma gestão de projetos, você tem, né, no planejamento essa visão, já pensando nessa metodologia já não. A gente falou bastante nesse contexto lá de vídeo. No caso, é sempre essa combinação de experiência, confiança, inteligência da equipe, tem essa questão do senso comum de mais pessoas. Então, de repente, né, é uma coisa diferente. Nossa, Fernando, verdade. Nesse contexto, você combinar experiência, treinamento, confiança, pode dar um algo a mais. Não fica focado só na opinião de alguém que vai decidir, mas sim no contexto geral, né? Nesse contexto de equipe, nesse contexto coletivo. No vídeo falou alguma coisa, mas eu achei interessante deixar no slide também os valores, né, que essa metodologia tem, coragem, né, que preza esse contexto, você precisa ter a coragem de fazer a coisa certa, né, trabalhar nesses projetos difíceis, às vezes precisam ter decisões específicas, tem que, né, um dos valores também levado nessa metodologia é a questão do foco, o pessoal tá focado, ter objetivo, saber a questão do prazo, isso gera também um comprometimento, todo mundo sabe o que precisa ser alcançado. E ao mesmo tempo, se você está focado, está comprometido, existe o quê? O respeito dos membros. Todo mundo trabalha de uma forma independente, mas um respeita o outro. É o que a gente comentou em outras aulas de gestão de projetos na questão de processos, quando são equipes distintas.
pessoal tem que, de alguma forma, conseguir trabalhar em conjunto. Os pilares, é bom comentar também. Nesse caso dessa metodologia, transparência, inspeção e adaptação. Então, pensando na transparência, seriam os requisitos para se concluir um produto, né, nesse contexto compartilhado com todos os responsáveis. Então, assim, algo bem claro para todo mundo, todos os envolvidos têm essa visão, né, do que está acontecendo. Então, isso é legal, eu preciso fazer produto, então todo mundo tem essa visão do que é necessário. Tem também esse contexto da inspeção. Então, assim, tem como detectar em qualquer, né, momento ali se há alguma coisa que não está em conformidade com o que foi combinado. Então, é mais ou menos o que a gente já falava em termos de projeto também, já tem essa definição também similar, vamos dizer assim. Também a gente falava muito de acompanhamento, você está ali acompanhando. Então, como eu disse para vocês, muda às vezes os nomes, mas o pensamento é o mesmo, né, de você ter o acompanhamento. Adaptação, caso seja identificado alguma coisa que fugiu do planejado, e o resultado vai ser prejudicado, é necessário ajustar a rota o mais rápido possível. Então, tem esse contexto de você conseguir fazer uma adaptação. No caso de um projeto, você já tem o fim definido, né? Já tem o objetivo definido, então, às vezes, dependendo do contexto, o que acontece no meio do contexto, é mais difícil para você poder adaptar, entendeu? Nesse contexto aqui, né? Eles também têm esse pensamento, mas já fica mais linkado na questão da correção, que a gente falava, tem que ter um controle, você tendo um controle, se tiver alguma coisa errada, dá para você poder colocar no rumo. Então, é a mesma, essa parte final do que eu disse é a mesma, também pensando numa gestão de projetos. No vídeo também ele comentou sobre isso, né, de você ter as metas lá de sprint, tarefas, que é o que está nesse slide aí, você saber ter, na verdade, essa sequência de planejamento. Então, assim, esses sprints são ciclos, né, aquela sequência que tem que ser seguida nessa metodologia, tá? Então, como eu disse para vocês, são exemplos só para você ter conhecimento. O objetivo não é em si passar, né, ferramentas, tanto que a gente não tem como, né? Teria que realmente ficar basicamente um semestre uma ferramenta única, né, tendo aula prática da coisa toda. Mas vocês devem ouvir pela vida, pelo caminho aí, e dependendo da empresa específica que vocês forem trabalhar, já vai ter muitas vezes uma metodologia que é seguida para que todo mundo consiga estar junto, né? Trabalhar junto nesse contexto. Uma coisa interessante também, essa técnica barra ferramenta, não é, faz, não faz. Então, como eu disse para vocês, são todas as técnicas, metodologias que podem ser aplicadas em qualquer projeto. Nesse contexto, você vai fazer um quadro com 4 quadrantes, 4 divisões, e você vai colocando algumas notas ali para poder estar indicando o que vai colocar em cada campo desse quadro. Então, esse grupo de pessoas, as pessoas, né, que estejam ali, eles são as partes interessadas, que a gente sempre chama lá de stakeholders, né, quando a gente fala na gestão de projetos. Aqui muda nome, mas é o mesmo contexto, né? E as pessoas conseguem colaborar nesse contexto dessa metodologia. Olha lá que legal, dessa técnica no caso. Então, o que você vai colocar no quadrantinho do O que esperam que o produto seja em termos de suas características? O produto precisa ser dessa forma. Qual característica? Então, você vai colocar ali. O não é. O que espera que o produto não seja? Então, é uma forma de você deixar claro que você precisa. Que eu preciso disso, disso, disso. São essas características lá que eu preciso. E o que eu não quero que aconteça. Essas características aqui eu não quero. Então, já deixar isso delimitado desde o início do projeto. Então, isso é legal, você ter esse tipo de visão. Faz a mesma coisa. O que espero que o produto seja capaz de fazer, né? Ter realmente uma qualidade de alto nível. A mesma coisa no contexto do não faz. O produto não pode fazer isso. Então, problemas, né, que precisam ser resolvidos. Então, você deixa bem delimitado isso nesse contexto, dessa técnica aí. Também deixei esse slide
só por conta de curiosidade, né? Ah, eu queria ver, né, o contexto lá da telinha, lá do Scrum, como que é esse controle, né? Então, tem lá produto, desenvolvimento, teste, demonstração. Então, por ali você consegue ter esse acompanhamento, muitas vezes, visual ali, do que está sendo feito, em qual fase que está cada coisa, e ter um acompanhamento. Ah, entendi, Fernando. Então, eu consigo ver ali produto, desenvolvimento, ó, fazendo, o que está feito, o que está aguardando. Então, você consegue ter uma visão palpável, vamos dizer assim, daquilo que está sendo realizado. Nessa questão, né, também de transparência, de realmente ter algo mais claro, né? Então, o autor colocou para a gente aí no slide essa questão da auditoria, de inspeção necessárias, né? Sempre importante ter esse acompanhamento de perto, essa adaptação que a gente comentou também, engajamento, confiança, né? Tanto o próprio gestor do projeto, todos os envolvidos confiar no projeto, querer realmente a solução, crescimento e evolução lá do time, sucesso no projeto. Então, tudo isso daí está linkado nessa questão da transparência. Então, você tem que realmente ter isso no seu projeto, deixar isso claro, né? Tudo aquilo que você tem proposto para que todo mundo consiga acompanhar. Então, existe aí diferenças, coloquei, eu achei legal esse slide também para deixar, do Scrum e do Kanban, nesse contexto, né? Ambos os quadros são usados, a ideia em si, né? Você fala, mas eu também vi, professor, lá no Kanban usa aqueles cartãozinhos também, lá do que está fazendo. Então, né, esse slide é interessante. A ideia é que ambos são usados para rastrear a parte visual, né, do trabalho que tem que ser feito. Você consegue ver o desenho, igual eu mostrei para vocês lá, do que está sendo trabalhado, do que está sendo feito, do que está aguardando. Os objetivos, né, no caso do Kanban, são coisas contínuas e não limitadas com o tempo. Ah, entendi. Enquanto no Scrum tem o tempo ali, né, que faz muito mais sentido nesse contexto, né? Se tem uma metodologia ágil, então tem que pensar nesse contexto. Já é linkado também essa questão do tempo. Mas, volto a dizer, é só questão de conhecimento. O Kanban, né, por ser uma metodologia mais antiga, aquela coisa toda. Diferenciais do Scrum, quando comparado com outras abordagens tradicionais, né, significa que todo momento, projeto acompanhado, né, tem sempre alguém em cima. Ah, Fernando, mas isso aí a gente já fazia na gestão de projetos. Sim, então assim, volto a te falar, tudo aquilo, né, que as outras técnicas pegam, elas, por mais que elas tentam algo diferente, acaba voltando de novo na gestão do projeto. Nossa, Fernando, legal, por isso que você ficou batendo tanto, né, nas outras aulas, muito mais nos conceitos da gestão do projeto do que específico de uma metodologia. Sim, porque senão você fica vendo 10 coisas distintas e às vezes se você aprender bem uma, tiver o conteúdo fechado, tiver esse entendimento do começo, meio e fim, do planejamento, do controle, do acompanhamento, aí você fala, nossa, mas é verdade, em cada uma delas se assemelha muito a esse contexto. Então, às vezes você ia ficar com a cabeça muito mais confusa, com um monte de nome diferente, uns nomes difíceis de falar, um nome difícil lá de gravar, enquanto que o mais importante é você ter o conceito em si em mente. Ah, entendi. Nesse caso, o slide coloca as vantagens que o autor aponta, né? De transparência, feedback contínuo, melhoria contínua, motivação. Então, quando fala em melhoria contínua, você já lembra lá do, né, sistema Toyota, essa coisa toda, mas assim, a ideia é essa, é dentro do próprio projeto, né, no caso dessa metodologia, você conseguir uma adaptação, conseguir ali chegar muito mais próximo do que o cliente precisa e às vezes adaptar isso durante o desenvolvimento do produto. Então isso é interessante e convém realmente estar agregando, acrescentando em si. Nós temos também o design thinking. Então temos eu até coloquei um vídeo, deixa eu ver se eu consigo passar para vocês, que eu acho que também vai ser interessante. Deixa eu só colocar ele aqui e vou deixar o mudo para não dar microfonia. Espera aí.
Olha por aqui com mais um vídeo para você. Hoje sobre Design Thinking. O que é, né? Design Thinking, caso você ainda não conheça esse termo. Para quem já conhece, para quem já está na mesma página, eu vou aprofundar um pouco esse tema aqui com as 5 etapas essenciais do processo de Design Thinking. Vamos nessa! Design Thinking é um conceito que surgiu dentro do design, mas você sabia que ele pode ser usado para qualquer área? Na realidade, é uma forma de pensar que ajuda a resolver diversos problemas de todos os tipos. Muitas empresas que investem em design, como a Apple e a Nike, adotaram Design Thinking e têm tido resultados surpreendentes nos últimos 10 anos. Isso despertou o interesse dos profissionais de diversos nichos, que buscaram aprender mais sobre o assunto e também aplicá-lo nas suas empresas. Mas, o que é exatamente Design Thinking? Design Thinking é uma forma de pensar que surgiu na área de design e hoje é procurada por diversos profissionais. Une a sensibilidade do design, métodos para atender às necessidades das pessoas e o que é possível realizar tecnologicamente. É como uma combinação de mindset com plano de ação. Os benefícios da aplicação do Design Thinking são vários, como a possibilidade de transformar a forma com que as organizações desenvolvem produtos, serviços, processos e estratégias, e além disso, permitem que as pessoas que não são designers usem ferramentas criativas para resolver problemas e identifica também as melhores opções e torna as experiências mais eficazes. É uma junção entre o pensamento corporativo e o pensamento criativo. Combina os desejos e necessidades do público com as possibilidades de realizações tecnológicas. Ele pode ser usado para resolver todos os tipos de problemas, mas se adequa muito bem àqueles tipos de problemas que não possuem uma definição muito clara ainda, que são situações mutáveis e que principalmente podem causar fortes impactos. O principal objetivo do nosso trabalho é explicar para as pessoas como a mente de um ser humano funciona. Nas necessidades das pessoas. Vamos ver algumas etapas do Design Thinking. Número 1. Definição. Pense nessas seguintes perguntas. O que você, ou também o seu time, sabem sobre o problema? O que vocês levaram em consideração que ninguém mais pensou? Como você deseja fazer a diferença na vida de quem vai usar essa solução? Qual será o valor que vai guiar a sua busca pela solução do problema? Não pense somente na experiência, mas foque na sua visão específica sobre como lidar com as pessoas. Faça um brainstorming com a mentalidade de criar o maior número de opções diversificadas possível. Saia do óbvio, busque ideias inovadoras. Aproveite para colher opiniões das pessoas do seu time com habilidades diversas. Use a sua criatividade e busque a solução até mesmo em áreas inesperadas e não relacionadas ao problema. É importante também buscar volume e diversidade de opções, mas principalmente tenha clareza da diferença entre o momento de criação e o de avaliação de ideias. Número 2. Empatia. Observe os usuários e o seu comportamento no contexto de suas vidas. Interaja com eles usando entrevistas. Faça uma imersão nos hábitos dos seus usuários para entender suas experiências. Ouça atentamente e não julgue. Somente observe e interaja sem influenciar as ações, circunstâncias, decisões e problemas deles. Questione tudo, especialmente as coisas que você acredita que já entende. Faça perguntas sobre como os usuários entendem o mundo. Seja curioso, pergunte por quê. Encontre padrões de comportamentos e sentimentos. Procure temas interessantes que surgem em conversas com os usuários. Pergunte o que, como, por quê. Essas perguntas vão ajudar você a atingir níveis mais profundos de observação. Monte um quadro e procure anotar todos os detalhes. Anote o que está sendo feito em detalhes, mas sem analisar nada ainda. Dê atenção especial a como a ação está sendo realizada, que emoções estão sendo trazidas. Não economize adjetivos aqui. Anote por que a pessoa está fazendo aquilo. Nessa etapa, você terá teorias para testar com os usuários. E é possível também fazer um mapa de empatia, já que ele sintetiza suas informações de forma bem objetiva. Para isso, crie um quadro e anote as seguintes informações sobre os usuários. Quais são as citações ou palavras importantes que eles usam? Que ações e comportamentos você notou? O que o usuário poderia estar pensando e o que isso diz sobre a sua forma de ver o mundo? Que emoções o usuário poderia estar sentindo? Identifique atividades e desejos em que o seu usuário precisa de ajuda.
Anote tensões, contradições e surpresas que surgiram para ajudar a ter ideias. Lembre-se que pensamentos e sentimentos não podem ser observados diretamente, então é necessário prestar atenção aos detalhes e pistas. 3. Visualização. Selecione as ideias obtidas no brainstorming com cuidado. Não reduza a variedade muito depressa. Procure manter a diversidade para não cair em uma zona de conforto. E também não descarte imediatamente uma ideia que parece impossível de realizar. Ainda pode haver um aspecto dela a ser aproveitado. Para fazer a seleção das ideias, você pode usar ferramentas como a votação em post-it. Cada membro da equipe vota em 3 ideias. É ótima, pois dá voz a todo mundo do grupo. 4 categorias. Escolha uma ideia para se encaixar em cada uma dessas categorias. A escolha racional, a escolha mais provável de agradar, a que você mais gosta e a aposta. Escolha uma ideia que leve também para cada um dos tipos de protótipo, digital, físico e uma experiência. A vantagem dela é que você consegue preservar o potencial de inovação. Protótipo. Protótipo é quando você vai tirar as ideias da mente e colocar no mundo físico. Isso pode ser feito de diversas formas. A parede post-it, atividade de atuação, um espaço físico, um objeto, uma interface. Nas explorações iniciais, mantenha os protótipos simples e rápidos de aplicar para aprender com os erros e fazer melhorias. Protótipos costumam ser bem mais sucedidos se algumas pessoas interagem com ele. São uma excelente forma de testar a funcionalidade, entender melhor o usuário e testar também soluções. Além, claro, de inspirar novas ideias. Um protótipo é onde você aprende muito sobre a solução que você está trabalhando. Ele permite que você fale rapidamente e com baixos custos. Assim, você pode testar mais e mais ideias. Só não recomendo que você se apegue emocionalmente ao seu protótipo, pois durante o processo de design thinking, outras opções melhores podem acabar surgindo. Para não correr o risco de ficar preso à sua primeira ideia por vaidade, mantenha o usuário e não você em mente na hora de criar o protótipo e faça o que for melhor para ele. Tenha sempre clareza de qual pergunta o protótipo precisa responder do aspecto que ele está sendo avaliado. E número 5, teste melhorias. Não deixe de testar suas ideias com uma parcela dos usuários. Você recebe feedbacks mais precisos e ainda aumenta a empatia. Você pode testar o próprio protótipo, verifique a funcionalidade dele, o cenário em que o teste está sendo realizado, como você interage com o usuário durante o teste, não dê informações demais para não interferir na naturalidade do usuário, e como você observa, captura e analisa feedbacks. Se não houverem pessoas suficientes para somente observar enquanto o teste é realizado, grave para analisar posteriormente. E para usar o Design Thinking no seu dia a dia, tenha em mente essas 3 dicas. Número 1. Caminhe com o problema. Mudar de ambiente e se exercitar ajudam a ter novas perspectivas. Número 2. Faça anotações. Você nunca sabe quando terá boas ideias, mas com certeza vai esquecê-las se não anotá-las. E número 3. Desenhe. O recurso visual ajuda a entender melhor o desafio e organizar também as alternativas. Você vai perceber o quanto as suas ideias podem evoluir realmente com a aplicação do Design Thinking. Esse foi o nosso vídeo de hoje sobre Design Thinking, uma forma de pensar como um designer, ou aplicando os conceitos de design no seu pensamento para desenvolver melhores ideias. Se você curtiu, dá o seu joinha, clica no botão abaixo para se inscrever no canal. Pessoal, vamos lá, vamos continuar os slides. Acho que foi mais interessante, até do que o próprio slide, às vezes, o professor falando e um especialista específico, do Design Thinking fica mais fácil, A abordagem, é pensado muito na inovação, essa questão de fazer as coisas de uma forma de conjunto, ver as necessidades do consumidor, tentar trabalhar com os problemas complexos, mas que muitas vezes aparecem, surgem no negócio, então você consegue encarar de uma forma criativa, de uma forma diferente. Foi o que ele passou aí, ele falou um pouquinho no vídeo, como ele disse, vale para N áreas aí, A ideia de você gerar ideias, ter essa questão de imersão e ideação, prototipação, ele contou também sobre isso aí. Você vê a compreensão do problema e você faz análise de testes para tentar resolver este problema.
Então, nessa fase, nessa etapa, né, da imersão, da indicação e imersão, né, é a fase da compreensão do problema. Então, daí você vai começar a verificar o que é o problema realmente, tentar conhecer, pesquisar alguma coisa sobre ele, quais são, se há alguma tendência específica desse problema. A partir daí, começa já a outra etapa, que é você coletar o máximo possível lá de informação, né? Ouvindo o cliente, questionando, vivência, experiência, aquela coisa toda. Então, né, nesse contexto, você ter, às vezes, pegar uma experiência diferente, algo que de repente deu certo, né, em algum lugar, e nesse contexto, você pensar, né, nesse contexto que eu posso colocar de diferente, pensando na solução, o que que essa experiência pode ajudar nesse contexto que eu vou colocar aí para melhorar. A ideação, fase de geração das ideias, né? Nessa fase, aquela fase lá de brainstorming, a gente já comentou sobre o brainstorming aqui em outras aulas também, né? O pessoal ali no brainstorming, a parte boa é que surge muita ideia legal, não fica preso, né? Em, será que isso aqui vai ser bom ou não? Vamos falar, vamos argumentar, depois a gente faz a análise. O importante realmente é estar dando atenção para todo mundo, é uma fase muito legal que a gente consegue fazer quando a gente usa essa técnica, porque vem ideias novas, né? Coisas que ninguém tinha pensado. Às vezes a pessoa pensa que aquilo lá não era bom no projeto, é bobeira, mas pode acrescentar. Então, isso sempre é importante você ter essa noção, usar essa ferramenta. O professor sempre, né, como a gente comentou sobre isso nas aulas também, é muito favorável, tá? Realmente um ganho no projeto. Como eu disse para vocês, está vendo? Uma outra ferramenta, mas só que foca em outras coisas que a gente já até comentou durante o semestre. Entenderam como que é interessante? Como eu disse para vocês, são metodologias, mas só que eles giram em torno disso. A prova está sendo hoje, né? De tudo isso que vocês ouviram aí, para nossa, o Fernando falou, era outra coisa do projeto, mas tem a ver. Então, se você pegou realmente as teorias, o básico que foi passado, você consegue, qualquer tipo de ferramenta, você consegue aprender fácil, atribuir, né, gerenciar com metodologia nova, então fica mais tranquilo. A fase de prototipação, né, o nome em si já fala, é uma avaliação lá do protótipo, você vai fazer a construção e essa avaliação para representar a ideia nesse contexto. Dessa forma está mais detalhado, né, como é feito essas etapas, relevância da experiência lá do consumo, inspiração. Então, nesse contexto, você vai apresentar, né, o objetivo do projeto, sem ficar limitando essa parte da inovação. Então, vamos realmente pensar uma coisa nova, coisa que pode poder agregar. Então, esse é a ideia dessa metodologia. Nessa fase da inspiração, levantar o quê? Coisas que podem responder à pergunta. Mas o que é uma grande experiência de consumo para o meu cliente? Tem que formar uma boa equipe para poder ter esse contexto. É importante ouvir o que o cliente quer, criar uma empatia, ter uma sala de trabalho que realmente o pessoal colabore, uma boa equipe. Então, são coisas interessantes para você, porque você tem uma missão a fazer, você precisa responder a uma pergunta, responder a questionamentos. A ideação que a gente falou também, validar a experiência, qual é a melhor experiência nesse contexto. Então, foi até colocado aí no balãozinho, de todas as ideias, uma grande experiência de consumo, qual que é a melhor? Então, de tudo aquilo que foi passado no slide anterior, de ideia, beleza. Então, vamos pegar agora, considerar, né, com as considerações que existem, qual é a melhor ideia? Entendi, Fernando. Então, é esse o contexto. Prototipação, né, que a gente comentou também, de você transformar isso aí em um protótipo, né, ter um plano, tentar organizar isso de uma forma mais visual. Então, isso, de repente, consegue te dar um resultado legal nesse contexto. Fernando, o nome é parecido, mas o nome mudou? Agora é Design Sprint? Sim, né? Na verdade, né, esse primeiro tópico já explica isso. Design Sprint nada mais é do que a união do Scrum com o Design Thinking. Entendi. Então, assim, é uma metodologia que, nesse contexto, né, ela junta essas ideias. Entendi.
nesse contexto também, né, o autor deixa até isso para a gente, que ela é realizada com um tempo determinado de 5 dias. Ah, entendi. Então, é uma metodologia de uma coisa ágil, uma coisa rápida, uma coisa que pega ali a união de duas metodologias. Então, o objetivo é responder questões críticas do negócio através de teste, de ideia, uma coisa eficiente para solucionar um problema, solucionar um momento ali. E muito também, né, voltada nessa questão da experiência do usuário. Comparação desses conceitos, né, eu acho que também é interessante ter nessa questão do autor em si, daquilo que vocês ouviram aí nos vídeos, né, a questão do foco no cliente. Então, né, o Scrum em si, nesse contexto, foco do cliente, da equipe multidisciplinar, que são pontos positivos, interatividade entre os sprints, já pensando em negativo, não tem uma estrutura bem definida, né? Nesse modelo, você não tem uma estrutura bem definida igual um projeto, né? Quando a gente pensa em gestão de projetos, aquela coisa de definir começo, meio e fim, já não tem esse tipo de metodologia, já não tem essa visão. Porque o foco não é o começo, meio e fim. O foco é você fazer o melhor, né, para o cliente. Mesmo que esse cliente tente adaptar alguma coisa no meio, né, durante esse processo. Ah, entendi. Duração mínima ali, às vezes, é 2 semanas, então é uma coisa mais, né, não dá para você fazer isso rapidamente, tentar antecipar um processo, uma etapa, né, e também essa questão de não ter o teste. Pensando já no design thinking, tem essa interatividade maior, um ponto interessante, etapa específica de teste, então é legal você conseguir testar para ver se a ideia vai dar certo. Também não tem uma estrutura bem definida e não tem duração bem definida. Então, como eu disse, cada uma tem a sua particularidade. E aí, no caso do design sprint, ele foca no cliente, ele tem a equipe multidisciplinar, tem interatividade, a estrutura, né, que já é uma coisa bem definida que a gente tinha, tem, né, nessa teoria de gestão de projetos, ela entra aqui também. Já tem duração, então agora virou um começo, meio e fim também, que tem duração, já sabe que tem duração de 5 dias. E etapa específica de teste, opa, então pegou as melhores coisas, né, que na verdade tem nessas ferramentas para poder realmente oferecer uma coisa melhor. Então tem fases nela, né? Então tá lá o desempacotar, nesse contexto, essa parte de compartilhar as informações, né? A ideia em si, o que o consumidor quer, todo mundo tem essa informação, né? Já na segunda etapa, explorar essas ideias, ver o que cada integrante consegue individualmente em termos de ideia, e também pensar em grupo, né? O grupo inteiro pode falar, pode opinar. Ah, entendi. A terceira etapa já é você prototipar isso e tentar fazer a parte, no caso, lá do teste. Então, isso é importante, isso é legal. Feita essa prototipagem, você vai construir, né, esse protótipo e ver essa questão, se ele está realmente mais próximo do que é real, do que é possível. Se é uma coisa realmente que está funcional, que já entra para essa etapa 5 aí, né, que esse protótipo ele vai ser colocado à prova. Ah, entendi. Aí está de uma forma mais fácil, né? Às vezes mais visual, né? Segunda-feira, começa, mapeia. Terça-feira, faço esboço. Quarta-feira, decida. Quinta-feira, o protótipo. E daí, sexta-feira, teste. Então, vai andar nessa sequência. Mapear, fazer esboço, decidir o que vai ser feito, protótipo e teste. Ah, entendi. Então, você consegue ter uma visão geral aí do processo que está sendo proposto. MVP não tem nada a ver com o basquete, né? O pessoal que às vezes acompanha o basquete fala, mas que é isso, Fernando? Então, nesse caso, o produto mínimo viável trata-se de uma versão mínima do produto, ou seja, uma versão que possui apenas funcionalidades necessárias para que ele funcione de acordo com o que está proposto, com o seu objetivo. Ah, então é outro contexto, sim. Ele contribui para você agregar valor para o cliente. Então, nesse contexto também, né, assim como a metodologia anterior, a ideia é agregar valor para o cliente. Então, isso foi falado até no primeiro vídeo, né, acho que foi bem explicado pelo rapaz do vídeo também, essa questão do valor, né, que aí realmente você tenta
agregar um negócio legal, né? Ele comenta até nessa questão do celular, de tecnologias, né? Ah, tem tecnologia melhor no momento, mas às vezes por um período de tempo o mercado vende aquilo ali, depois já lança um outro modelo e de acordo com a necessidade ele faz a variação, vai melhorar alguma coisa. Então o celular está sempre oferecendo coisas distintas, uma câmera melhor, isso, aquilo. Então isso de acordo com o que ele vai recebendo de retorno também dos clientes. Então, do celular, acho que é um exemplo legal que ele usou nessa história de você agregar o valor para o cliente e você ter o cliente nesse contexto de ter esse acompanhamento em cima disso. Então, esse produto mínimo variável faz esse teste de usabilidade, aceitação, eficiência, comparação. Nesse caso, ele vê o que vai ser realmente interessante, né, para ser testado. Fazer essa validação, né? Se realmente vai acelerar, se vai aperfeiçoar, se é uma coisa interessante, se esse produto é viável. Exemplificando, né, um caso de sucesso da aplicação do Design Sprint, a empresa Lego queria aplicar essa metodologia, queria treinar seus funcionários em apenas 2 meses. A Lego foi a primeira empresa a aplicar o Design Sprint em escala. Em um ano, realizou 150 Design Sprints para alguns pontos foram considerados. Antes de iniciar as semanas do design, o responsável montou um grupo para estudar a metodologia. Esse grupo precisava estudar bem rápido, na verdade, pois fora estabelecido que na semana seguinte começariam a aplicar a metodologia. Então, eles tinham lá a empresa Lego, acho que todo mundo conhece, todo mundo deve ter brincado de Lego, ou, na verdade sabe o que é o Lego, queria treinar os funcionários rapidamente, né? Imagina a quantidade de funcionários, às vezes você treinar em 2 meses. Então, ela realizou ali 150 design sprints, organizou nesse contexto, né, colocou aquilo que ela precisava, e assim, é um caso de sucesso, deu certo esse contexto. Então, aí ainda no slide que está na tela fala que o grupo ele atuou com uma torre de controle, com grupos que realmente queriam aplicar a metodologia, participavam para garantir que realmente dava certo, cada time fazia a sua parte. Nossa, Fernando, foi aplicado na Lego? Sim, foi aplicado na Lego. Você vê como que é interessante. São N metodologias, mas que realmente pode contribuir para o sucesso do projeto, daquilo que é proposto. O Canvas, acredito que modelo de negócio Canvas, você já tem ouvido alguma coisa sobre também. É outra ferramenta utilizada na gestão de projetos, né? A ideia em si é voltada para o planejamento estratégico. Na aula ao vivo que a gente vai ter aí depois, provavelmente 15 para as 9, 9 horas, eu vou passar certinho para vocês no grupo. A gente vai terminar, né, o assunto da matriz de influência, que a gente estava comentando, do planejamento estratégico. A gente às vezes comenta um pouquinho da análise de SWOT, que a gente tinha já falado em outras aulas, para a gente poder realmente encerrar esse material que a gente tinha comentado na semana passada. Então, a gente ficou só com esse finalzinho da matriz de influência para passar e a gente estava comentando nessa parte de estratégia. Tá? Mas esse modelo, nesse contexto, ele pensa nessa história do planejamento estratégico, que a gente vai encerrar o assunto ao vivo quando a gente voltar aí na aula da quarta-feira. Aí, nesse contexto do slide, aí mostra como que é os componentes básicos dessa metodologia, que trabalha em 4 áreas principais: clientes, oferta, infraestrutura, viabilidade financeira. Ah, legal, Fernando. Então, assim, eles cada um foca em uma coisa, não é? Aí, como trabalhar isso, Fernando? Existem o quê? Parceiro-chave, atividade-chave. Então, para quê? Para descobrir como. E aí eles conseguem também identificar o quê? Tem valor, né? Proposição de algum valor? Existe relação de cliente, segmento de cliente, canais de clientes, para quem que é? Para o cliente, então vamos realmente abordar o cliente de várias formas, vamos estar acompanhando ele. Entendi. Estrutura de custos, para quem? Fluxo de receita, para quem? Então, nesse contexto, você consegue planejar, ter estratégia específica para cada fase do seu processo e realmente atingir um objetivo bem planejado. Entendi, Fernando. Então, a gente comentava, né, pensando nas teorias que a gente comentou da gestão de projetos tem bastante disso. Verdade, Fernando.
Então, é mais uma metodologia que pega ideias em si, conceitos que a gente usou na gestão de projetos. Verdade, Fernando. A gente teve aula que a gente comentou que realmente tinha esse acompanhamento. A única coisa que está diferente aí, Fernando, é essa questão da proposição de valor, né? De realmente essas últimas ferramentas, essas últimas metodologias que foram demonstradas na aula de hoje, a maioria em si já começa a agregar isso, né? Tem um diferencial específico do cliente. Ah, entendi. Ah, mas quer dizer que na gestão de projetos isso não tem? Tem no começo, no planejamento. Né? Então, no planejamento é bom que você tenha esse contato com o cliente, ver o que ele realmente quer, mas depois que isso é definido, você não fica mais com o cliente, você vai entregar o produto. Você vai desenvolver, entregar o seu projeto, entendeu? Diferentes metodologias que você pode voltar em si com o cliente. Ah, entendi. Tem um caso aí, um modelo que o autor deixou, no caso da Ana Carolina, uma experiente confeiteira, produz seus quitutes em casa. Ela pretende realizar o seu grande sonho, montar seu próprio buffet de festas. Olha que chique. Mas ela não tem experiência nenhuma de gestão de projetos, contratou vocês para poder ajudar ela. Aí, pensando nesse modelo Canvas, se fosse aplicar nesse projeto para ela montar, como ficaria? Ah, muito bem. Então, na verdade, é de uma forma visual, né? Como isso ficaria pensando de um buffet para festas? Ah, parceria de loja de aniversário, né? Legal. Principais parceiros, atividades principais, o que vai fazer? Recursos principais, proposta de valor, relacionamento com o cliente. Então, tudo definido, bonitinho, delimitado, de uma forma que você consiga ter a visão geral do projeto em si que você tem que fazer. E ali já fica claro a estrutura de custos, a fonte de receitas que você precisa. Então, fica de uma maneira mais tranquila e mais clara para você fazer. Aí tem mais uma metodologia que também, lá ele comenta, mas eu coloquei também aí, o Balance Scorecard, que no caso, né, ele pensa já voltado nesse contexto também, dessa premissa de gestão, que não deveria ter dúvidas entre medidas financeiras e operacionais, tinha que realmente ter uma certa cooperação de um com o outro, que acaba dependendo de um conjunto, né, para que a gente consiga entregar um projeto legal. Então, o financeiro tem que realmente apoiar o operacional, estar junto ali, trabalhando em conjunto. Então, a ideia em si dessa proposta de integração de medidas foi feita em 1992, então já faz um tempinho aí que já se trabalha nesse contexto. O autor traz para a gente aí um slide dessa evolução, ferramentas de medição, ferramentas de implantação, sistema de gestão, modelo de gestão estratégica. Então, isso com o passar do tempo foi se pensando um pouco mais, né? Foi estruturando um pouco mais essa metodologia. Então, pensando nessa parte do modelo de gestão da parte estratégica. Então, penso que para você alcançar essa visão, você vai trabalhar nesse contexto, uma visão estratégica, o financeiro, o cliente, ter a questão dos processos internos de negócio, aprendizado e crescimento. Então, é voltado nesse contexto completo. Ah, Fernando, legal. Então, ó, tá ali a sua visão, a estratégia. Então, todos esses campos, eles se relacionam. E a ideia em si é você ter um acompanhamento geral, uma visão geral. Lembra que nas aulas a gente falava bastante disso também? Ah, Fernando, legal. Então, esse conceito também pega uma ideia de gestão de projeto? Sim. Todos eles que você vai pegar alguma coisa que a gente já trabalhou, a gente já falou esse semestre. Ah, legal. Relações de causas e efeitos, também você consegue ter essa visão, né, da parte, né, financeira, né, se realmente está tendo a satisfação do cliente, se está tendo qualidade nesse produto que está sendo feito. Então, o estudo também fica registrado ali. Um exemplo, né, diante dos últimos relatórios, alguns gestores de uma empresa aérea decidiram implantar projetos com o objetivo de aumentar a lucratividade. Após vários levantamentos, optaram por otimizar o processo de limpeza das aeronaves, uma vez que indicadores demonstram que a operação está demorando demais, né? É algo que acaba atrapalhando a parte do planejamento. Planejou uma coisa, demorando muito. Outro fator considerado é o aumento das vendas, porque nesse caso, nos últimos meses,
acabou tendo esse contexto de aumento de venda de passagens, que vem apresentando queda nos últimos meses. Então, assim, é algo que não é controlado, vamos pensar nesse contexto. O desafio, então, é você fazer o quê? Definir o objetivo, a expectativa de desempenho, controlar essa execução estratégica. Então, vamos ver o que temos aqui sugerido. Olha que interessante, você fazer um quadrinho, nesse caso, a proposta dessa atividade específica, né, de medir o desempenho, causa e efeito. Então, você vai ter a visão da perspectiva financeira, a perspectiva do cliente. Objetivo, na financeira, aumentar a lucratividade. Do cliente, ofertar passagem de preço similar ou inferior aos concorrentes. Se você oferecer passagem mais cara, ninguém vai querer comprar. Ah, entendi. Para ter concorrência, tem que ser similar. Medida de desempenho, redução de custo para você melhorar essa produtividade. E no caso do cliente, você tenta atribuir alguma coisa que agregue no produto, no serviço. Causa e efeito, que no caso dos dois, aumentar a lucratividade, né, nessa perspectiva financeira, e ofertar passagem a preço similar ou inferior dos concorrentes. Ah, entendi. Então, junta as duas coisas, né? Ah, verdade, Fernando. Eu vi que no último quadrinho aqui, ó, ele junta as duas coisas. Pensando na perspectiva dos processos internos e de crescimento, de aprendizado de crescimento. Então, o objetivo vai otimizar a limpeza da aeronave, vai capacitar as equipes de limpeza dos novos procedimentos. Legal, Fernando. Como medir esse desempenho? Atributos do produto, serviço, capacidade de limpeza de cada funcionário. Legal. E aí sai o quê? Uma coisa única, causa e efeito. A empresa deve otimizar o processo de limpeza da aeronave, ter perspectiva nos processos internos, capacitar as equipes de limpeza. Ah, legal. Então, aquilo que a gente colocou de objetivo para algo interno e externo, na causa e efeito, eles se juntam. O Lean também foi comentado, né, nos vídeos, né, foi falado bastante sobre esse primeiro vídeo, no caso do sistema Toyota, a filosofia, acho que é a mais conhecida nesse contexto da engenharia, né, que tenta reduzir muito a questão dos desperdícios, né, realmente é produção enxuta, esse pensamento de não ter problema de qualidade, de pensar, né, se realmente isso é importante para esse projeto, se é necessário parar o processo todo para se verificar, resolver e diminuir custos, eles vão fazer isso, né? Então isso é interessante, é uma política muito em cima dessa história do desperdício, não pode ter desperdício. Esse slide acho que é interessante também, processos que realmente agregam valor ao ponto de vista do cliente. Então tá lá, receber os materiais, dicas de estocagem, então ali está montando kits, 7 dias de estocagem antes de embalar, embalagens, inspeção, estoque do produto acabado, 15 dias. O que é isso tudo, Fernando, essa sequência? É uma visão do que é aquilo que você vai, cada parte do processo, e delimitando o tempo. Quanto tempo é de cada coisa? Ah, entendi. Então, é uma ideia em si, né, desse sistema, né, pensando nessa história do sistema Toyota, de você realmente ter aquilo calculado. O que vai demorar cada processo, cada coisa, é calculado. Você consegue ter essa noção. Ah, entendi. Então, quanto tempo isso tem que ter, quanto estoque precisa ter. Então, você vai usar o estoque mínimo. Porque vê aí nesse segundo quadradinho, 15 dias de estocagem antes da montagem. E aí, você vai terminar isso lá no final. Você vai usar rápido, você vai precisar ter um estoque muito grande. Então, ele pensa até isso, o que vai ser produzido, o que vai usar e o que vai ser entregue no final. Ah, Fernando, entendi. Então, é tudo pensado na questão do transporte, da espera, dos estoques, pensando o quê? O desperdício mínimo. Quanto menos desperdiçar, mais lucro, mais sucesso nesse contexto vai ter da produção. Ah, Fernando, mas ele está falando aí de superprodução. Essa história de você, né, no caso deles, eles já conseguem linkar isso desde a venda. Então, para que realmente não tenha essa questão de ter muito estoque. Então, assim, né, é tão interessante porque eles conseguem controlar desde o momento da venda, você já sabe quanto realmente você tem vendido, né, para você produzir dentro daquilo que você tem de média de consumo,
de venda, então todo um cruzamento pensando nisso. Legal. Então são coisas interessantes para ser comentado, coisas que podem realmente agregar um valor nessa metodologia. Então, volto a dizer, é mais uma metodologia, mais uma ideia que você pode acrescentar. Nos slides derradeiros, nos últimos aí, o MS Project, né? Acho que Project, eu acho que mais comum chamado em si, ele também tem uma parte visual interessante, ele é tranquilo. Fernando, eu queria fazer, já que a disciplina lá não tem uma parte prática, eu queria que você lá me indicasse uma ferramenta para poder treinar, ver alguma coisa. O Project é legal. Então, assim, você consegue baixar ele, ele é semelhante, né, ao Excel, semelhante, assim, as ideias em si de você manipular, assim, só falo semelhante, né? Então, eu sei que o Excel é para lá de texto, é outro contexto, mas só para você poder entender nessa questão lá de quadrinhos, né, de quadros, né, nesse contexto. Mas, assim, você pode baixar, tem na internet, tem interessante para você treinar e, nesse contexto, ter essa visão geral. Ele consegue, né, ter calendários, formulário, campo, tabela, relatório, mapa. Eu coloquei, deixa eu ver, isso, tem até uma tabelinha aqui, ó. Então, como eu falei que é semelhante ao Excel, mas assim, para você ver como que aparece a questão de tabela. Aí colocou, no caso do autor, até um slide aí mostrando para vocês ele. Aí você tem a visão ali, né, de uma forma que existe lá a opção de você ver em gráfico de Gantt e um diagrama de rede. Então, para você ver como fica ali, um exemplo nesse do lado esquerdo aí, você consegue ver cada fase do seu processo no decorrer do tempo que você tem do projeto. Você consegue estipular o período, da mesma forma que a gente falou lá do Lean, lá, que você conseguia ter o período, né, nesse sistema Toyota, tantos dias, então aí você consegue jogar também. Quanto tempo você tem para iniciar o projeto, para fazer a parte de negociação, então aí você tem a parte visual muito legal, né, nessa parte desse gráfico de Gantt, você consegue ter essa visão de forma mais clara do tempo do projeto, de tentar minimizar alguma fase, de tentar melhorar alguma coisa com essa visão que está do seu lado esquerdo aí do slide. O diagrama de rede é interessante você ver a sequência também, né? Nesse caso aí de uma forma sequencial, para você ver a sequência de cada parte que ainda tem que ser realizada nesse projeto. Formulários, como eu disse para vocês, também tem N formulários lá para você poder treinar, para você ver, preencher a questão de duração de tempo, custo, atividades atuais. Então, assim, é interessante. Então, assim, numa visão geral de um calendário lá, contratar um projeto de loja, contratar a reforma. Então, cada parte que você tem que fazer de cada fase do processo de um projeto, você vai colocar ela aí. Então, aí do seu lado esquerdo, contratar um projeto da loja, 30 dias. Quando começa? Colocou lá a data. Aí vai estar a data início, data fim. Ele já vai contar para você que você pôs que é 30 dias. Acompanhar a reforma. Quanto tempo vai demorar? Né? 45 dias. E ali você consegue também ver o que é concomitante que você consegue fazer ao mesmo tempo. Então, às vezes você consegue, fazer uma limpeza do local enquanto você está procurando vaga, um exemplo. Então, é um outro tipo de atividade, mas que pode ser feito ao mesmo tempo. Entendi. A gente, às vezes, em algumas aulas a gente até comentou, eu preciso fazer um projeto, eu preciso fazer um show do Dia das Mães. Então, você não precisa fazer cada dia uma coisa. Tem coisa que no mesmo dia você pode fazer. Atividade que não vai ter influência da outra. Entendi. Então, do seu lado esquerdo aí, anunciar a vaga, entrevistar, selecionar, fazer exame médico, solicitar documento, assinar contrato. Então, pensando na equipe. Então, tem que formar a equipe quando? Tem um período que você tem que formar a equipe. Vai fazer o projeto, durante o projeto você vai ficar envolvido com contratação? Não, já tem que ter isso inicialmente. Então, assim, com essa visão que você tem, com essa sequência, é interessante também. Você consegue ter nesse calendário aí, pelo que você vai alimentando ele, uma visão legal do que tem pela frente. Chegamos ao final, então, desse conteúdo. Lembrando que tem o link aí que eu coloquei no grupo junto com esse link desse vídeo,
que aí vocês vão entrar na aula ao vivo comigo, que eu vou encerrar o assunto da matriz de influência e do planejamento estratégico para terminar realmente o assunto do semestre. Beleza, pessoal? Obrigado mais uma vez, né? Parceria de sempre aí, aproveito para agradecer. E o que precisar de mim, estou à disposição. A prova, fiquem tranquilos, vou fazer um resuminho igual a gente fez na semana na prova B1. Coloco também no grupo, põe no portal para facilitar. Perfeito? Lembrando que na outra semana, provavelmente, eu vou colocar um vídeo da revisão, né? Na outra semana, recesso dos professores. Na outra é a prova, na última semana de novembro. Beleza? Um abraço, boa noite a todos.